noite fria, em Curitiba, feriado, e é sempre gostoso, qualquer atividade, e às vezes, em função do feriado, muita gente viaja, é compreensível. Por outro lado, ainda que a frequência diminua, fica sempre um ambiente muito gostoso. Eu costumo dizer até que um ambiente de evangelho no lar. Então, gostoso. Até porque nós não temos só a companhia dos encarnados. Temos os desencarnados e também temos os internautas, que também podem acompanhar. A gente sempre tem colocado à disposição as palestras, normalmente no dia seguinte, né? Então vamos começar a nossa reunião fazendo a nossa prece, como de costume. Querido Jesus, nosso benfeitor maior, a Ti, Senhor, a nossa imensa gratidão pelas bênçãos que se renovam, pelas oportunidades que se apresentam. Permita-nos, Jesus, aproveitá-las para o nosso crescimento moral, para fazer a nossa parte na condição, Senhor, de habitantes de um planeta em evolução. Que tenhamos um compromisso para com a nossa transformação moral e também para com o dever da caridade, lembrando as dores alheias, aqueles que conosco caminham, necessitando de nosso auxílio, de nossa cooperação. Permita-nos, Jesus, então, receber as tuas bênçãos, receber o auxílio espiritual de que necessitamos, rogando amparo, em especial, para o nosso companheiro Filinto, que nos falará, que não lhe falte a inspiração para levar a nós a melhor palavra, a melhor orientação, a melhor reflexão. Obrigado, portanto, Jesus, e fica conosco em mais esta atividade em nossa casa. Muito obrigado, que assim seja. Bem, temos hoje, aliás, é mês de setembro, e o mês de setembro é sempre o aniversário de nossa SER, Sociedade Espírita Renovação. E a gente costuma ser um mês muito significativo e festivo na nossa casa. Este ano, 38 anos de existência, perseverança, trabalho no bem. E nada melhor do que trazer a noite de hoje para falar do tema que é fundamental na doutrina espírita, que é a questão da educação. Allan Kardec era um educador por excelência, um codificador da doutrina espírita. E nós vamos trazer outro educador, professor, que é o nosso querido companheiro Filinto, Filinto Eisenbach. E o Filinto também é professor, tem a sua formação acadêmica, professor da PUC, na área de economia, tem doutorado, mas é sobretudo um companheiro de labuta espírita. E mais do que isso, o nosso Filinto também é um dos fundadores da nossa SER. Então, Filinto, fique à vontade aqui, tá? Boa noite a todos e a todas. Uma alegria renovada, podemos estar novamente reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos sentir a presença dele nos envolvendo, porque quando dois ou mais em seu nome se reúnem, dentre eles está. É sempre uma alegria muito grande, então, esse reencontro renovado e de gratidão pelas oportunidades por esse instante. O tema da noite é um tema que nos interessa a todos.
E quando eu estava preparando a palestra, ela foi motivada por um texto do livro Convites da Vida, num capítulo que tem o nome de Convites à Educação. E meditando e refletindo neste texto de Joana de Ângeles, pela palavra mediúnica de Divaldo Pereira Franco, eu identifiquei que, embora nós todos nos interessamos pela educação, mas poucos são aqueles que de fato entendem o que significa educação. Então nós vamos fazer uma apresentação considerando esse texto de Joana, e ao mesmo tempo nós vamos fazer um diálogo do texto de Joana de Ângeles com a codificação de Allan Kardec, da doutrina espírita, dos espíritos, o que eles falam a respeito daqueles enfoques que estão contemplados no texto de Joana de Ângeles. Os enfoques muito interessantes, porque são enfoques que nos remetem a outros temas de igual importância. E para começarmos, vamos trabalhando aqui então a questão etimológica da palavra, do verbo educar, educação. Ele vem do latim, do pré-verbo ex, fora, mais ducere, que significa levar, conduzir e guiar. Levar para fora, conduzir para fora, porque não há como se ter educação trancada em si mesmo. A educação se dá no convívio social. Mas há uma outra consideração importante, que é a educação desenvolvimento intelectual e moral. Desenvolver significa retirar de dentro aquilo que está envolvido. Desenvolver. Então, desenvolvimento da nossa capacidade intelectiva e desenvolvimento moral, da regra do bem proceder, do comportamento, das atitudes. No desenvolvimento intelectual, ele se dá de fora para dentro. E no desenvolvimento moral, ele se dá de dentro para fora. Um desenvolvimento está ligado à instrução e o outro desenvolvimento está ligado à educação moral. E que exige de nossa parte o estudo. E o estudo, na definição, se tem que o estudo é a atenção concentrada do espírito, de maneira cuidadosa e diligente, para reter coisas que lhe sejam úteis. Nós somos espíritos. Eu não tenho espírito, nós somos espíritos. Então, esse desenvolvimento é tirar de dentro os recursos que nós já dispomos. Tirar de dentro e colocar para fora. E assim, refletindo, nós vamos entender que este processo de conduzir, de guiar, tem uma referência, como nós falamos no desenvolvimento moral. A referência é nosso Senhor Jesus Cristo. Allan Kardec pergunta então aos espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, esta obra angular, pedra angular da codificação espírita, ele pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta mais curta: Jesus. E Jesus, ele é modelo e guia porque ele fez o caminho deste aprendizado moral, dessa trajetória à plenitude, e nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando ele fala que ele é o caminho, é porque ele já caminhou. Ele já fez a trajetória da evolução intelectual e moral. E vem então fazer a vontade do Pai, trazendo-nos então este ensinamento, esses ensinamentos. Mas existe uma outra
conceituação de educação, que é dar luz à ideia, esclarecer, trazer para fora de si mesmo. E nesta direção, Jesus nos apresenta: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Brilhe a vossa luz. Este vossa luz, ele não distinguiu ninguém. Ele generalizou, dizendo-nos que todos nós temos luz diante dos homens, para que nós pudéssemos viver de forma esclarecida, luminosa, diante do nosso próximo, mais próximo, para que então sejamos uma mensagem viva, e como mensagem viva de luz, glorificar o Pai. Então vejamos que a concepção de educação, ela não está circunscrita à perspectiva da instrução tão somente, que a educação verdadeira é a educação do ser, do Espírito que somos nós. Joana Regis, então, no texto de Joana que eu me referi, do livro A Convite da Vida, A Convite da Educação, ela inicia assim: a educação é um processo pelo qual as potências do Espírito se desenvolvem gradual e progressivamente. As potências do Espírito. Então nós precisamos entender que potências são essas e o que é o Espírito. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos Espíritos: que é o Espírito? E os Espíritos responderam: o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo. Mas a pergunta, ela é uma pergunta que foi cuidadosamente feita antes da definição de Espírito. Porque ele pergunta: que é Espírito? O princípio inteligente. E com relação ao princípio inteligente, ele se desenvolve. A marcha do princípio inteligente para o reino humano e a viagem da consciência humana para o reino angélico simboliza a expansão multimilenar da criatura de Deus. São esses dois pontos: a marcha do princípio inteligente para o reino humano e a viagem da consciência humana para o reino angélico simboliza a expansão multimilenar da criatura de Deus, que, por força da lei, deve merecer, com o trabalho de si mesmo, a auréola da imortalidade em pleno céu, ou seja, da plenitude. A conquista da plenitude é um resultado do nosso esforço, do nosso trabalho, diante de um padrão de progresso estabelecido pelas leis superiores da vida. Todos nós vamos passar por este processo de autodesenvolvimento intelectual e moral, cada um de nós. Todos terão as mesmas oportunidades para este processo. E na questão 76, então, Allan Kardec pergunta aos espíritos, de uma forma diferente. Ele diz assim: que definição se pode dar de espírito? Pode dizer-se, os espíritos respondem, pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Os seres inteligentes da criação. Ser inteligente é diferente de princípio inteligente. Ser inteligente já é uma condição, uma conquista do processo de evolução. Quando nós temos a capacidade de pensar, de analisar, de estabelecer cognição, relacionamento, nesta condição, o princípio, quando a gente atinge esta condição, o princípio inteligente então passa a ser espírito. Quando nós nos damos conta, nós temos ciência e consciência da nossa individualidade. E assim, nós observamos
que na nota de Kardec, que espírito aqui passa, então, a partir da questão 76, passa a ser denominado como individualidade, não mais como princípio. E nessa individualidade de ser pensante, ele passa a ter então a responsabilidade com seus atos, porque tem liberdade de arbítrio. Quando nós atingimos essa condição, a gente passa a ter a liberdade de escolher, então nós temos o senso moral, de discernimento, de distinguir. E o nosso processo evolutivo, neste segundo momento, é a viagem da consciência humana para o reino angélico. Até o reino humano, nós nos desenvolvemos de forma coletiva. A partir do momento que esse princípio inteligente se torna espírito, a gente passa a ter responsabilidade individual dentro do ser coletivo, porque nascemos para viver em sociedade. As potências, ela fala, a educação é o processo pelo qual as potências do espírito. Quais são essas potências? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Esse é o nosso potencial maior. Todas as leis de Deus estão registradas em nossa consciência. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é um processo de despertar a consciência no ambiente de relação humana, para passarmos de fase, desde o arcanjo, mas nós vamos sair do reino humano, nós vamos entrar no reino angélico, e nós vamos ter uma outra trajetória diferenciada da que temos hoje. Mas ela diz o seguinte, que a educação, esse processo de desenvolvimento do potencial do espírito, se desenvolve de forma gradual e progressiva. Ou seja, a evolução não dá saltos. Tudo ao seu momento. Joana de Ângeles diz assim: felicidade é construção demorada, de caráter individual e intransferível. Então, quem é que tem que fazer a nossa educação? Somos nós. Nós vamos fazer a nossa educação no seio de uma sociedade em que estivermos inseridos. Nós vamos ter que trabalhar o processo de reflexão dessas leis superiores para podermos aumentar a nossa possibilidade de distinguir o certo do errado, mas é no desenvolvimento intelectual que isso acontece, facilita a nossa percepção do bem e do mal. Por isso que se diz que o moral decorre do intelectual. O intelectual é informação, mas se a gente não refletir nessas informações que nos chegam, por força da lei do progresso, da vida de relação, porque nós não aprendemos só através de livros, nós aprendemos na relação humana, todos os dias, em todos os momentos, com o nosso próximo e mais próximo. E nesse aprendizado, nós temos que aprender a fazer as distinções para termos harmonia. E aí me perguntei, quando estudando, será que nós temos educação? Pelos efeitos se remontam às causas. A nossa sociedade apresenta um processo harmônico de convívio, de utilização correta dos recursos, numa relação fraterna, onde o mais preparado ajuda o menos preparado, o que tem mais doa, o que tem menos colhe. É essa a nossa sociedade de hoje. E nós falamos tanto e decantamos tanto que a educação é que vai resolver os nossos problemas da humanidade. Mas que educação é esta? Nós estamos falando, e a maioria está falando, mesmo dentro das academias, das escolas, das instituições, da educação e instrução. E nos esquecemos daquela educação que é a mola propulsora da evolução da humanidade, que é a educação moral. Nós já nos desenvolvemos intelectualmente. O que nos falta é a capacidade de pensar. Nós estamos sendo conduzidos como marionetes, quando não paramos para refletir
na vida que temos, no progresso que já conquistamos individual e socialmente, e nos deixamos levar pelas circunstâncias daquilo que aqueles que comunicam nos apresentam, e a gente muitas vezes acaba fazendo as coisas sem pensar. Mas diz o seguinte, desse processo de evolução: enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem agentes. Ou seja, enquanto nós não despertarmos a nossa consciência plena e tivermos a conquista do arbítrio relativo a esta conquista, nós vamos estar participando dos fenômenos, mas muitas vezes de maneira inconsciente, sem a ciência de... É como se não estivéssemos com o volante do veículo da nossa vida nas nossas mãos. Alguém está dirigindo por nós. Mas não para por aqui. O texto continua dizendo assim: primeiramente o ser executa. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Olha só, as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. Olha só, são estágios. Depois, as do mundo moral. E assim tudo serve. Que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Isso está no Livro dos Espíritos. E termina o texto assim: admirável lei de harmonia. O vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto, que está tudo conectado. Então, à medida que a gente vai caminhando, que a gente vai conquistando novas possibilidades, nós vamos tendo missões distintas dentro da sociedade, vamos contribuindo. Num momento a gente executa, no outro momento a gente ordena no campo material, depois, com as experiências das missões executadas pelos processos de vida que Deus nos coloca, nós vamos caminhando para as realizações no campo moral. Veja que coisa interessante. Admirável lei de encontro de tudo. E aqui nós temos então 3 filosofias. Porque para entendermos a educação, nós temos que entender quem é o educando. Quem é o educando? Na filosofia materialista, o educando é um ser biológico, cujo desenvolvimento intelectual e moral é através da mente. A mente tem sede no cérebro e vida única entre berço e túmulo. Essa é a visão materialista. Para esta visão, a educação é provedora de recursos produtivos. Mais nada. Você vai formar trabalhadores para a indústria, porque a vida está circunscrita de berço e túmulo nessa visão materialista. Existe a visão da unicidade das existências. Para esses que têm essa forma de pensar, o ser possui uma alma criada no nascimento, no corpo. Destino após a morte dependerá das suas ações. E nessa perspectiva, a educação será completa, porque nós não conseguimos aprender tudo numa reencarnação, numa existência só. Muitas dúvidas sobre as diferenças sociais. E nós ficamos pensando, por que um nasce em berço esplêndido e outro nasce em berço mais difícil? Porque um tem facilidade em certas áreas, outras não têm. Porque uns sabem tocar músicas desde a tenridade, são virtuosos, e a gente não sabe nem afinar uma corda de violão. Então a gente começa a questionar as diferenças dentro do seio da sociedade, não entende. Mas
esse questionamento vai, né, até o questionamento da bondade, da justiça e do amor de Deus. Né? Deus é infinitamente justo, soberanamente justo e bom. A justiça divina está na imparcialidade para com todos em todas as circunstâncias. Então, se a gente não pensa, então por que existem diferenças sociais? Elas existem porque é um processo natural que cada um vai aproveitando as oportunidades no quadro de vida que Deus nos confere dentro de um processo de crescimento, de desenvolvimento da lei do progresso e das outras demais leis em conjunto. Mas tem a filosofia das múltiplas existências corporais, a reencarnação. E nessa filosofia, o ser é um ser espiritual, imortal, transcendente a vicissitude, aprendizado em etapas no tempo e oportunidades de ajuste, de renovação e de crescimento. Nós vamos precisar tantas reencarnações quanto se façam necessárias para nos desenvolvermos intelectual e moralmente. E a partir daí, nós temos como resultado a educação verdadeira, desenvolvimento intelectual e moral. Ora, nos desenvolvemos intelectualmente, ora, nos desenvolvemos moralmente. Nem sempre se segue ao mesmo tempo, mas em reencarnações distintas nós temos desenvolvimentos ora no campo intelectual, ora no campo moral, e à medida que a gente vai tendo essas experiências de vida, nós vamos contribuindo cada vez mais com os sucessos, com os aprendizados e com as experiências que tivemos. Então nós observamos o seguinte, que o educando, ele é um ser, na visão espírita, ele é um ser, é o espírito que transcendente a berço e túmulo, que traz bagagem que tem que ser considerada. E nós vamos ver logo mais que os pensadores, os pedagogos, os cientistas, os estudiosos do campo da educação, ao longo do século XVII para cá, começaram a perceber um pouco mais essa natureza transcendente do ser espiritual que somos nós. Nós estamos no portal de um período de transição de um planeta de provas e expiações, e aqui nem a prova nem a expiação são coisas ruins, muito embora muitos alunos, quando vão fazer provas, tremem de medo, mas a prova é a averiguação de aprendizagem. E a expiação é o abraço apertadinho de Deus em nós, porque Ele tem a capacidade de nos fazer, de modificar o nosso querer, porque senão a gente não andava para frente, a gente ficava parado. A gente pode estacionar, mas jamais retrogradar. Agora, quando nós estamos estacionados, nós não estamos estacionados, porque aquele período, aquela experiência de estarmos estacionados, vai nos levar a um dia termos um movimento para frente e levar conosco essa experiência e aquela sensação desconfortável do tempo perdido. Então nós precisamos pensar nisso. Então os prenúncios de uma nova era se fazem sentir por toda parte, carregando os recantos obscuros do planeta, tanto na ciência como na tecnologia, como na filosofia. Nós estamos vivendo este momento. Pandemia, as guerras, as aflições de toda a ordem, os desencontros sociais, os desencontros individuais, os desencontros familiares, são prenúncios de uma nova era. Essas dificuldades nos colocam diante de um quadro de vida, de experiência de vida, para que a gente pense. Porque enquanto estamos muito bem, a gente encosta no barranco e não se movimenta. É preciso muitas vezes que a gente tenha uma chacoalhadinha da vida, uma pandemia, um conflito aqui, um conflito ali, perder um emprego, ficar sem emprego por um tempo, para a gente valorizar o que a gente tem e pensar numa nova direção, para nos despertar do campo da regra, do viver bem, do bem viver. Então, aqui, a educação então assume hoje, nesse cenário que nos encontramos,
assume um caráter da mais alta importância, como mola propulsora de todo o progresso humano. Mas não a educação, instrução tão somente. Ela tem que ter as duas asas. A asa do desenvolvimento intelectual, para que a gente tenha a capacidade cognitiva e inteligência para perceber os valores das lições, das leis superiores da vida, apresentadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, passando do século XVIII ao século XXI, apenas como referência, para ver que tudo está interligado na natureza. Cada um cumpre o seu papel, contribui, são precursores do desenvolvimento de ideias novas. São esses seres que chegam e que trabalham, que se dedicam, que trazem luz às ideias, e essas ideias são compartilhadas com a sociedade, e assim a sociedade como um todo vai despertando para uma nova realidade. Por isso que quando nós observamos a evolução, a gente acha que nós não estamos evoluindo, mas é só olhar no tempo. Por mais que nós não percebamos no curto prazo, a evolução acontece. São esses espíritos que chegam e que começam a falar e a pensar e a escrever e a pesquisar e a observar pela sua inteligência pessoal, individual, ângulos e perspectivas diferentes. Jean-Jacques Rousseau denuncia a falsa educação lá no início do século XVIII. Denuncia, já percebeu que a educação não é instrução, que a educação era utilizada para domínio de uma classe social. Ele propõe então uma educação do desenvolvimento natural da criança, levando em consideração que o educando precisa ter o seu tempo, que nós não conseguimos aprender na mesma velocidade porque somos diferentes. A primeira grande percepção e apreciação positiva do educando é entendermos que nós não somos iguais, nós somos distintos, nós temos estado de natureza distinto, porque nós temos tempo de vida distinto também. Não nascemos todos no mesmo dia na mesma data, nós somos, por isso a diversidade, a complementariedade. Nós temos o John Henry Pestalozzi, o maior pedagogo de todos os tempos. E ele propõe então o amor na educação. Ele conecta a educação ao amor. Sem amor não tem educação. E ele diz o seguinte: ele percebe o Espírito como Filho de Deus, como criatura. E ele propõe então que a educação como desenvolvimento harmonioso e progressivo das faculdades do ser. Define 3 estados: estado primitivo, que é o estado de ignorância, não no sentido pejorativo, mas no estado que você não tem ainda a experiência, no estado social, que você se desenvolve no meio da sociedade, e no estado moral, que são aquelas etapas, né? Primeiro você executa, depois ele vai organizar, inventar o campo material para depois servir no campo moral. Então ele já tinha identificado isso. Ele foi um dos grandes precursores das ideias da educação apresentada por Allan Kardec, até porque Allan Kardec, professor hipólita e Leon Denisard de Rivail, foi na sua primeira formação aluno do Pestalozzi, no Instituto de Verdun, na Suíça. Aprendeu o amor, a fraternidade, o respeito ao ser que está lá, sob a sua tutela, de orientação, de seguir, de conduzir, de nutrir, de trazer à luz. Kardec aprendeu com Pestalozzi. E aí nós temos Friedrich Frobel, movimento da Escola Nova. Foi um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase importante e decisiva na formação das pessoas. Isso aqui é antes de Kardec, antes da doutrina espírita. Já viu na criança que a oportunidade mais
a maior oportunidade na educação de transferir, de conduzir, de formar, de nutrir, de iluminar é na fase infantil. E a gente sabe que somos seres transcendentes, que na fase infantil, até os 7 anos, o espírito recobra a sua encarnação, sua reencarnação, e toma, então, a sua persona. É como aquela árvore que está nascendo frágil, você pode ajustar para ela crescer melhor, mas depois vai ficar mais difícil, depois ela endurece, ela enrijece. Então ele já percebeu ali a escola nova, olhando nessa abordagem da importância da criança. E aí chegou o professor Hipólito de Rivail, né, o codificador do Espiritismo. Ele traz então a educação verdadeira do Espírito. Aqui ele planta no campo da ciência, do conhecimento à época, a educação relacionada à educação do Espírito, este ser transcendente. Inaugura a nova fase da educação, uma abordagem do ser integral, espírito e corpo, mas o corpo do corpo físico fica quando retornamos, mas depois voltamos e temos um novo corpo e trazemos a nossa bagagem espiritual. E a nossa transcendência. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, professor, pedagogo, aluno do Pestalozzi, que gravitou no campo da educação. Depois nós temos Rudolf Steiner. A criança precisa estar engajada e emocionalmente envolvida. E na teoria de Steiner, a pedagogia Waldorf é a primeira no Ocidente a perceber a criança como um espírito reencarnado. É a primeira proposta pedagógica que considera o espírito um ser transcendente reencarnado, depois de Kardec. Porque Allan Kardec reforça, né, a reencarnação como um dos princípios basilares da doutrina espírita. E como ele trabalhou no campo educacional, ele influenciou também, como foi influenciado pelo amor do Pestalozzi. E aqui nós temos Eduardo Claparete, destaque da escola ativa. O professor passa a ser o estimulador, não aquele que transfere conhecimento, conteúdo, mas aquele que provoca a motivação para o aprendizado. Veja que nós estamos falando do século XIX, século XX. Nós já estamos no século XXI. Então esses são precursores do processo educacional, né? Então esse é o estimulador de interesses, despertador das necessidades intelectuais e morais. Desperta no aluno a necessidade do desenvolvimento, do autodesenvolvimento intelectual e moral, não só do desenvolvimento intelectual. Então ele passa a cuidar do aluno, orientando para a vida, uma vida muito mais ampla do que a circunscrita de berço e tudo. Então nós temos aqui Rousseau com a liberdade, Pestalozzi com o amor, Froebel com a infância, Hipólito Rivail, Allan Kardec com o ser integral, Steiner com o espírito reencarnatório e Eduardo com a necessidade do intelecto moral. Mas tem mais alguns. Rapidamente, nós temos aqui a Celestine Freinet, escola ativa, cheia de vida, começa a abrir a escola. Os alunos começam a ter atividades fora das 4 paredes de uma sala de aula. Então implanta a aula a passeio, o jornal escolar, a imprensa na escola e o texto livre. Mas muito mais, para permitir que o educando, o aluno, possa se expressar naturalmente e ser motivado a fazer aquilo que ele tem interesse de participar na sociedade. Ele deixa livre, ele não induz, ele simplesmente abre o campo para que o educando possa se apresentar. Olha que abertura que é no processo educacional. Nós estamos falando do século XX. Nós temos aqui então Jean Piaget, embora você tenha sido um pedagogo, mas ele trouxe
contribuições importantes para dentro da psicologia, mostrando que o processo de conhecimento, a construção do conhecimento, é um processo que se dá de forma ao longo do desenvolvimento da vida da criança. E ele separa, divide então a vida da criança em faixas etárias, que nesse desenvolvimento físico ela vai tendo condições físicas diferenciadas para poder absorver conhecimentos e estímulos diferenciados. Até hoje, essa contribuição dele está presente na educação. Mas esse é um processo evolutivo que ele também não deu para colocar todo mundo aqui, mas certamente da teoria de Darwin, de Lamarck, pela teoria evolucionista. Então ele também foi influenciado por esses pesquisadores e cria então essa percepção de que a criança tem fases distintas até o seu amadurecimento, a sua reencarnação plena. Nós temos aqui o Vygotsky, a importância da integração social. O ser educando precisa participar da sociedade, estar no meio da sociedade, não tem que estar recluso e não ver o que acontece no mundo à sua volta, tem que participar. O desenvolvimento cognitivo do aluno se dá pelas percepções do que acontece no dia a dia, na vida de relação. Isso se dá por meio dessa interação e da relação social, não só da sociedade de fora, mas da sociedade família. Quanto que a criança absorve nas relações dentro do seio familiar, dessa célula social, das impressões das relações do pai, da mãe, dos irmãos. Nós temos também o Wallon, Henri Wallon, que a criança deve ser entendida de forma holística, no seu todo, não só como um ser físico, mas um ser espiritual. ênfase nas emoções e na afetividade. E essas emoções, muitas vezes, são trazidas de outras existências, de outras experiências. E, para finalizar, nessa série aqui de contribuições, Carl Roger, que a aprendizagem, mais do que instrução, é uma aprendizagem que provoca modificação, quer seja no comportamento do indivíduo e na orientação futura que escolhe e nas suas atitudes e personalidade. Então ele está falando de comportamento, ele está falando de um desenvolvimento moral, está falando da pessoa em si, não só da instrução. Aqui ele está enfatizando isso. E aí nós observamos então com Freinet o estímulo, com Piaget o processo gradual de aprendizagem, com Vygotsky o convívio e integração social, com Wallon nós estamos falando do afeto e das emoções, e do Roger o provocar reflexões. Este é o ponto fundamental, juntamente com o ser pensante, transcendente a berço e tudo. Nós temos que aprender a usar a nossa inteligência de forma diferenciada. Nós temos que refletir o que é conveniente daquilo que não é conveniente. Isso chama-se distinguir, discernimento. Quando nós tivermos essa inteligência desenvolvida a tal ponto, capaz de a gente poder fazer escolhas, isso não me convém. Esta é a verdadeira educação, independente da sociedade à nossa volta. É o ser na sua essência. A educação verdadeira é a educação do espírito. Eu não faço porque tem gente me olhando, eu faço porque eu sou assim, porque isso me proporciona novas possibilidades de progresso e desenvolvimento humano. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não depende dos outros, não depende do exterior, depende de nós mesmos. E com essa reflexão a gente tem que pensar assim: então, quem são os educadores? São aqueles que transferem conhecimento? Ou somos nós mesmos que, ao entendermos das nossas potências como espírito, refletimos porque alguém já nos coloca diante de um programa educacional que nos faz pensar, e nesse pensar nós passamos a ter uma melhor utilização do livre-arbítrio, da nossa capacidade de agir e de escolher
e de compartilhar dentro da sociedade. É o resultado dessas contribuições todas que nós vimos no campo da educação. Então, da psicologia evolutiva, do comportamento biológico dos seres, chegando ao espírito eterno. O Espiritismo, então, inaugura uma nova fase na história da educação, com a abordagem do educando, do ser como um ser integral. E aí nós vamos entendendo que nenhum processo educativo pode ignorar essas condições. Espíritos imortais que somos, criados por Deus, criaturas, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esse é o processo até chegar à plenitude do reino humano ao reino celestial, a partir do momento em que nos identificamos individualidades dentro da sociedade. Temos esta consciência. Então a responsabilidade com o nosso desenvolvimento é nossa, porque Deus cria todas as condições para que a gente seja estimulado para o desenvolvimento intelectual, moral, e nós é que temos que prestar atenção nessas oportunidades, até porque antes da reencarnação nós somos preparados para aquela experiência que vai nos facultar aprendizados tais na medida em que estivermos preparados física e intelectualmente para podermos realizar. E a cada nova reencarnação a gente vai ampliando as oportunidades e com ela a liberdade também, porque o livre-arbítrio é relativo. O livre-arbítrio é relativo. Ele vai se ampliando à medida que a gente vai acertando, é que nem o pai com o filho. O pai vai soltando o filho à medida que ele vê que o filho está amadurecendo. E nesse amadurecimento vai dando espaço para que o filho vá, se desenvolvendo sozinho. E tenha as suas próprias experiências, porque a gente não pode educar constringindo. A gente tem que educar amando. Nós temos que educar dando espaço, liberdade e convivência. O convívio é a pedagogia mais importante, o convívio fraterno, o respeito à nossa individualidade. Então, nós vamos observando que lá na questão 917 tem uma menção sobre a educação que diz assim: a educação bem entendida é a chave do progresso moral. A educação bem entendida, a educação do espírito, que vai conjugar as duas asas do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. Aí o progresso moral da sociedade, que começa no progresso moral e intelectual de cada indivíduo. Nós vamos entendendo aqui então, na questão 685, há uma nota de Kardec. Eu achei muito interessante essa colocação de Kardec. Ele diz o seguinte sobre a educação: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança da educação, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Quando ele fala de ciência econômica, estamos falando da ciência econômica. A economia é a arte de aproveitar os recursos disponíveis para atender as necessidades humanas. Você tem que ter inteligência para fazer isso, porque os recursos são finitos. E a gente não pode usar os recursos da natureza ao bel prazer. Nós temos que fazer o uso com respeito, pensando na sociedade que vem. Mas ele fala que a ciência econômica, que forma a riqueza e distribui a riqueza, ela é vã teoria. Ele diz o seguinte: esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não a educação, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, mas, e sim, a que consiste na arte de formar os caracteres. A que incute hábitos, porquanto
A educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Caráter, aquela que forma o caráter. E na formação do caráter, pela educação, pelo convívio, pela troca, se você faz algo que você entende por que faz e incorpora isso na tua forma de ser, e você não pensa mais em fazer porque os outros vão te avaliar, mas porque é certo fazer, então você tem, a gente diz assim, fulano, ciclano é bom caráter, ciclano, fulano é mau caráter. O caráter é o que nos caracteriza, as nossas características, são as nossas conquistas, as nossas virtudes. Virtude vem do esforço chamado virtus. Esse esforço para que a gente se transforme. Nós trazemos em nossa existência, nos seres que somos transcendentes, nós trazemos então as nossas tendências positivas e negativas. Aí na mesma frase que iniciamos lá, no segundo pedaço da frase, que a gente falou assim, a educação é um processo pelo qual as potências do Espírito se desenvolvem gradual e progressivamente, aí continua, através do esforço interativo com o meio físico e espiritual. Olha só, esforço interativo com o meio físico e intelectual. E no Espiritismo tem uma frase do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz assim, reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelos esforços, pela sua transformação moral, ou pelos esforços que faz para dobrar as suas más inclinações. Tem 3 pontos aqui que têm que ser destacados nesse processo de autoeducação, que é o primeiro, esforços em domar as más inclinações. Que más inclinações são essas? São as que a gente traz em nossa persona, em nosso caráter, em nossa personalidade. Na questão 919, para responder a essa enfoque, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha que perguntinha. Qual é a maneira para a gente poder fazer mudanças, fazer transformações, mudar de maneira de ser? E os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Nós não nos conhecemos. Quando que a gente vai se conhecer? Quando a gente prestar atenção em nós mesmos, de como pensamos, de como agimos, de como reagimos. E que é maneira melhor do que a interação no convívio social para aprendermos quem somos? Porque o meio social é um meio diverso, que gera adversidades. E são essas adversidades que nos puxam o freio de mão. Isso não. E a gente vai começando a entender que não dá para ser do jeito que a gente quer. Tem que ser do jeito que deve ser para poder ter harmonia social. O segundo aspecto dessa afirmação, transformação moral. Nós temos que saber então o que é moral. Qual definição você pode dar de moral? Kardec pergunta aos Espíritos na questão 629. A moral é a regra do bem proceder. Isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. Nós vivemos numa sociedade altruísta ou egoísta? Nosso processo educacional resulta na fraternidade, na solidariedade, no altruísmo? Ou ainda tem a característica social, o caráter social egocêntrico e egoísta? Isso reflete que a nossa educação ela não passa de instrução que não é nem refletida. E que não é educação verdadeira. A educação verdadeira é a educação do Espírito. E essa educação verdadeira está ligada ao aspecto moral. Para distinguir o bem do mal, basta que a gente viva em prol do social, em detrimento do individual, cumprindo a lei de Deus, porque Deus quer que estejamos dentro da sociedade de forma
a contribuir com a sociedade. E aí, esforço interativo com o meio físico e espiritual, que é o terceiro ponto, a necessidade da vida social. E aqui, na 766, olha que está tudo amarrado, né? Ele pergunta aos espíritos: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente, Deus faz o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Nós somos seres gregários, nós fomos criados por Deus para vivermos em sociedade. E nós vivemos em sociedade, contribuindo, trocando, ajudando um ao outro. Ele não faz isso. Por que tantas lágrimas, tanta tristeza, tantos conflitos individuais, tantos conflitos psicológicos da falta do amor, da falta do abraço, da falta do convívio, da falta da alegria, da falta da presença? Nós sentimos na pandemia como é difícil estar longe. Os europeus, que não têm essa fraternidade, essa afabilidade que tem o brasileiro, sentem. Quando vem para cá não querem voltar, quando voltam tem saudades do Brasil, porque a gente precisa viver em sociedade. Nós não conseguimos viver de forma isolada. E aí não foi por outro motivo que Jesus fala assim: é preciso viver no mundo sem ser do mundo. É preciso fazer com que a nossa luz, com o nosso pensar, que a nossa inteligência, que a nossa capacidade de atuar em sociedades seja um contributo para o nosso próximo mais próximo. Um homem se levanta, muitos se levantam com ele. Então nós precisamos fazer a nossa parte dentro da sociedade, mas a gente não faz, porque a gente não tem na nossa matriz a luz da solidariedade. Nós temos ainda a sombra do egoísmo e muitas vezes do egocentrismo. O egocentrista é aquele que exige de todo mundo à sua volta. O egoísta pensa em cima, não pensa nos outros, não exige nada dos outros, mas o altruísta é aquele que faz brilhar a sua luz. Ele vive em função da sociedade. É essa educação que é a educação verdadeira. Até conquistarmos ela individualmente, socialmente, nós vamos sofrer o látigo da dor. Mas não é um látigo, é a dor, que é aquele abraço apertadinho para a gente despertar, para a gente acordar de uma situação de acomodação. É a dor que tem o poder de modificar o nosso querer. É a dor que Deus não permite nenhum desconforto sem utilidade útil, sem uma função de utilidade. E aí nós chegamos aqui. Não pode haver educação neste amplo sentido fora do Evangelho. O que é o Evangelho? Quem trouxe o Evangelho? O Mestre, a Boa Nova. Jesus nos trouxe o caminho da verdade, nos ensinou uma nova forma de caminhar com um exemplo vivo. Viveu no mundo sem ser do mundo. Não há como, não pode haver educação neste amplo sentido fora do Evangelho de Jesus, que deve fazer parte integrante da educação do Espírito, pois representa as próprias leis divinas. Na questão 614, que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei natural nos indica: faça isto, não faça isto. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Nós temos que ter a instrução dessas leis. E a liberdade nos é dada. Nós é que escolhemos fazer ou não fazer. Nós é que distinguimos da conveniência ou da inconveniência. Nós não vamos fazer prova. A prova são as experiências. E não vou fazer tantas vezes quanto se faça o necessário. A gente reprova também.
Porque na Terra, ainda, pelo nosso estado de natureza coletivo, nós não somos seres completistas. Poucos são os que são completistas. Então a gente vai voltar tantas vezes como se faça necessário, porque Deus, além de ser infinitamente justo e bom, ele é bom, porque Ele permite que a gente se renove, que a gente repare, que faça novamente, em situações novas. Ele não quer a dor, Ele quer o amor. Então, educação é conjunto de hábitos. Nós temos dois agentes, o educador e o educando. Quem é o educador? Nessa perspectiva, somos todos nós. Nós estamos educando. Ou se pensa que as pessoas não olham a nossa forma de ser. Mesmo sem a gente querer, a gente está educando, bem ou mal. Pelo exemplo que a gente dá, pela forma que a gente responde, pelo apoio que a gente dá, pela atenção que a gente dá, pelo respeito que a gente tem. Nós estamos educando. Ou pelo desrespeito, né? Ou pelo falar mal. A gente fala mal assim, nossa Senhora, com a maior facilidade. A gente critica com a maior facilidade. Isso são todas características da nossa pessoa, da nossa sociedade. A gente parece que não consegue estar entre três e não falar mal de alguém. Quando que a gente vai contrapor a tudo isso? Quando a gente for bem educado. Quando a gente fizer filtros, quando a gente prestar atenção, quando a gente refletir que há coisas que não nos convém fazer, né? Então aqui somos todos nós. A diversidade é um instrumento de lapidação que Deus colocou. A gente tem que conviver, não tem outro jeito. A gente é uma mensagem viva. Mas como educando, nós somos espíritos. Nós temos experiências já vividas em outras oportunidades e nós precisamos nos autoconhecer. É um processo de mão dupla o tempo todo, né? Quando a gente vê, por exemplo, aqui, nessa interlocução de Kardec com Joana de Ângeles, tem algumas frases que são importantíssimas. Ela diz assim: por que só um é vosso mestre? Por que só um é vosso mestre? Ele diz assim: mestre é toda pessoa dotada de excepcional saber. Qual é o excepcional saber do Cristo? Eu vim fazer a vontade do Pai. Ele vivenciou, ele lapidou todas as vezes que estavam na sua consciência, ao ponto de ele poder dizer: o Pai e eu somos um. Ele fez a trajetória. Então, ele diz assim: conhecereis a verdade, conhecimento da verdade. O que é o conhecimento? É o aprendizado. Conhecimento é aprendizado. Aquele cuidado. O que é estudo? Para você conhecer, precisa estudar. O estudo é atenção concentrada de forma cuidadosa, diligente, para aprender e reter coisas que serão úteis. Isso é estudar. Quanto tempo a gente dá para fazer renovação, para fazer transformação moral? Quanto tempo do nosso... Vamos imaginar que a gente vem uma vez por semana na casa espírita ou em qualquer outro lugar, para fazer esse contraponto da vida materialista. Se a gente for assíduo, nós vamos vir 54 horas por ano. Se a gente não faltar nenhuma vez na semana, 1 hora aqui para reflexão, equivale a 2 dias e meio. Como é que a gente vai competir com o mundo materialista se a gente não reflete, não pensa, acha que a vida se circunscreve entre berço e túmulo, e que tudo que nós dispomos são empréstimos para o nosso processo evolutivo, porque o objetivo da encarnação e da reencarnação é para que a gente progrida, para que a gente se desenvolva, e a gente não dá isto. A gente deveria ler todo dia, estudar todo dia, sistematicamente, um pouquinho todo dia, para iluminar a nossa ideia, luz a nossa ideia, esclarecimento, buscar o esclarecimento, para que esta mente esclarecida se transforme numa vontade positiva, em que a gente vai realizar algo de útil para nós e para a sociedade que a gente vive. E assim, competência. O que é competência? Não é só saber, é saber fazer. É competente quem faz aquilo que aprendeu.
E Jesus é competente porque ele veio servir. Espírito de solidariedade, espírito de altruísmo, espírito de amor incondicional. Sou o caminho, a vida, é verdade. E nos ensina, né? O processo, a missão do Cristo é, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, a do Cristo, em toda pureza pode exprimir esse pensamento. Em toda pureza. Só Ele. Então nós estamos entendendo porque Ele é o único mestre. Porque é o único capaz de nos influenciar positivamente nessa descoberta, nessa motivação, desse esclarecimento do porquê precisamos fazer mudanças. Mudanças no nosso caráter, na nossa forma de ser. E aí, nós temos aqui, tarefa de todos nós, a educação. Ajusta-se a peça na engrenagem, a benefício do conjunto. Nós temos que nos ajustar, como peça importante da sociedade que vivemos. Como que a gente se ajusta? Como colaborador do progresso, a benefício do conjunto, viver no mundo sem ser do mundo. Nós temos essa responsabilidade, de tal maneira que a nossa luz tem que brilhar diante dos homens. Nós temos aqui, harmoniza-se na nota musical. O que é essa nota musical? Cumprir a nossa missão na Terra. Fazer a parte que nos cabe. Qual é o poema melódico? Harmoniza-se na nota musical em prol do poema melódico. O que é esse poema melódico? A vida verdadeira. A felicidade, ela tem uma partitura. A obra da criação. Ela tem uma partitura. Nós não estamos aqui soltos para viver em sociedade, cada um fazendo o que quer. Nós estamos em sociedade para fazermos o que devemos fazer. Cumprir o nosso papel. Se não fosse assim, seria um caos. Então, a gente tem uma melodia, né? Olha essa melodia, partitura aqui, ó. Está conseguindo ver, acho? Olha a partitura aqui. Eu, uma nota ali dentro da escala. Nós. Tem hora que na orquestra você toca sozinho, depois o orquestra diz assim, vai tocar junto. Você, nós, os diferentes. E aí, a família, a sociedade, fazendo parte dessa sociedade. Melodia é o amor, a fraternidade. E nós temos aqui, submete-se, olha só, submete-se o instrumento. O violonista toca o que quer, ele vai tocar de acordo com o maestro, a partitura que tem. Nós temos que nos submeter a quem? Quem é o maestro? Quem veio nos ensinar o caminho da verdade? Este maestro é Jesus, ele que está com a batuta na mão, ele que é o governador do nosso sistema, do nosso planeta, é ele que está comandando. Maestro, ó, eu, você, nós, a família, instrumento, as necessidades a que se destina, o convívio, nossa primeira obrigação é com a família consanguínea e depois com a família humanidade, porque é na família consanguínea que a gente vai aprender os valores na primeira infância, e aí o papel dos pais na formação do caráter dos filhos. Essa grande educação, o grande momento da educação. E o esforço pela educação. Só para finalizar aqui, o esforço pela educação não pode ser desconsiderado. Na questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia ser o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os Espíritos respondem sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. E eles exclamam, né, os Espíritos: ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. O que são esses esforços muito insignificantes frequentemente? São as circunstâncias da vida de relação de todo dia. Quantas oportunidades nós temos num dia para podermos testar o nosso aprendizado no campo da regra do bem proceder, da gentileza, da afabilidade, da doçura, do respeito. Todos os dias nós temos quantas oportunidades. A gente passa o dia como se acorda de manhã,
vai dormir e nem sabe o que fez no dia. É o hino "Deixa a vida me levar". Não, nós temos que levar a vida, prestar atenção de forma cuidadosa, temos que estudar o nosso viver de forma cuidadosa, diligente, para que a gente possa aproveitar todos os instantes do nosso dia na vida de relação. Nós não crescemos sozinhos, isolados no Tibete. Nós vamos crescer convivendo com os diferentes. Nós vamos aprender a discernir, olhando, observando as melhores práticas, os exemplos, as referências de Gandhi, de Martin Luther King, de Albert Schweitzer e de tantos outros. Então, todos temos responsabilidade no contexto da vida, nas realizações humanas, nas atividades sociais, membros que somos da família universal. Todos nós temos responsabilidades com a educação. Não é o agente escola que vai nos educar. Somos nós que vamos nos educar, e a base dessa educação está no seio da família, do pai, da mãe. Por isso que na doutrina espírita se considera a maior missão que se tem na Terra é a maternidade e a paternidade. Que é a missão mais importante do que essa? Você recebeu o Espírito, um irmão seu, como filho, para poder trabalhar a primeira infância, como diz Piaget na sua naturalidade, entendendo nesse ser integral que precisa se desenvolver moralmente. Muitos pais põem os filhos nas melhores escolas e acham que estão ajudando aquele ser que chega. Não. Nós não viemos aqui para ser doutor. A gente até pode ser na nossa trajetória, com planejamento reencarnatório, mas nós viemos aqui para aprender a sermos bons, homens de bem. Nós viemos para isso, nós não viemos para ter patrimônio, porque tudo é empréstimo. Deus vai nos prover aquilo que a gente tem capacidade pelo nosso desenvolvimento para sermos. Mas tem muita gente que acha que é melhor do que o outro porque tem coisas. Se tudo é empréstimo, Deus dá e pode tirar. A educação integral, ela não pode ser desenvolvida de forma isolada. E nós temos aqui ao final, vou passar para cá, só para aqui. No final, tem na educação moderna, existem 4 pilares. O primeiro pilar é aprender a conhecer. São os pilares de Delors, Jacques Delors. Na Unesco ele apresentou esses 4 pilares que já são uma base nova, uma educação moderna que já está conectada com o Evangelho. Aprender a conhecer. Aprender é se interessar de forma cuidadosa, coisas que possam nos ajudar a contribuir na sociedade. A gente poderia citar várias frases de Jesus aqui, mas eu selecionei apenas algumas. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por que a verdade nos liberta? Porque a gente se despede das ilusões materialistas. Se despir das ilusões significa dimensionar a vida na sua dimensão verdadeira. Segundo pilar, aprender a fazer. Se eu sei, eu tenho que fazer. Então, faze isso e viverás. Poderia dizer o seguinte: viver no mundo sem ser do mundo. É prática. Fora da caridade não é salvação. Não é salvação. A salvação é nos desvencilhar das nossas paixões, das nossas tendências negativas, das nossas paixões do egoísmo, do orgulho, das vaidades. Faz isso e viverás. No outro pilar, aprender a conviver. Fazer aos outros o que gostaria que eles vos fizessem. Isso é convívio. E o quarto pilar da educação moderna, aprender a ser. Sede perfeitos como o Pai. Nossa perfeição é relativa, mas nós temos que buscar isso. Então são 4 pilares. Veja que a educação moderna já está com 4 pilares, que não é só conhecer, o fazer, ser útil, o aprender a conviver e aprender a ser. E aí nós temos aqui, ao final, que eu gostaria de deixar o seguinte: que o Espiritismo, que nos concita a incessante exame educativo de atitudes e comportamentos, conscientiza-nos
sobre a responsabilidade de que, mediante a educação correta, chegaremos ao farol da caridade perfeita. E aqui, Jesus, o educador por excelência, deu-nos precioso legado vivo de sua vida, que é sublime lição de como ensinar sempre e incessantemente, produzindo saúde, harmonia, esperança em volta de nossos passos. Este é o nosso modelo, este é o nosso guia. Ele nos apresentou a verdadeira educação, por isso, só Ele é o mestre. Nós temos que ser discípulos. Que Jesus nos envolva em clima de paz, de fraternidade, que possamos nos sentir sempre muito mais reunidos e unidos em torno dessa mensagem que traz luz ao nosso pensar. E ao trazer luz ao nosso pensar, nos enriquece a vontade. Tudo depende da vontade. E a vontade enriquecida por essas lições luminosas refletidas por todos nós agiremos de conformidade e seremos homens de bem. Faremos que o mundo seja melhor por conta da nossa forma de ser. Um abraço fraterno a todos e que Deus nos proporcione novas oportunidades desse encontro de fraternidade e de paz. Obrigado, Felipe, pelas reflexões, na noite de hoje. Um verdadeiro conteúdo de seminário de educação, da turma educador. Isso é muito bom. Só avisar que nós vamos oferecer os passos, o que desejar. Naquela última cadeira que tem ali, a gente colocou umas máscaras, porque ainda estamos em pandemia, então o ambiente ali é fechado. Então, aqueles seguros para receber o passe podem colocar uma máscara a casa. Disponibilizam os aplicadores de passe estarão de máscara também. Tá? Vamos então fazer a nossa prece final e nesse ambiente de profunda gratidão, tantas palavras, tantas reflexões acerca de tema tão importante. Querido Jesus, nosso benfeitor maior, após as reflexões da noite de hoje, como manifestamos a nossa gratidão? Lembrando o ensejo nos é dada a reflexão acerca da educação, primordial para o nosso crescimento espiritual. Conhecedores, Senhor, que não há soluções mágicas, sem muito esforço, sem muito trabalho, sem educação verdadeira do Espírito, não conseguiremos alcançar as nossas conquistas morais. Ajuda-nos, Jesus, a despeito de nossas próprias imperfeições, que necessitam ser educadas, retirar de nós e transformar os caracteres em direção ao bem, à amorosidade, ao convívio fraterno. Sabedores, Senhor, das nossas responsabilidades na caminhada terrena. Fica conosco, Jesus. Ampara-nos diante das dificuldades, diante das dores, diante das aflições, das provações, das expiações. Como disse o nosso companheiro Felipe, esse abraço apertado, que muitas vezes dói, mas é para o nosso bem, esse abraço do Criador. Saibamos, Senhor, entender essa mensagem tão simbólica e tão importante. Fica conosco, querido Jesus, agora e por todo sempre. Que assim seja.